Temos a presença ilustre hoje dos nossos irmãos aqui que vieram de Americana para compartilhar algo do Senhor para a nossa vida. Estamos com grande expectativa, amém? A forma de vocês os honrarem é gerar expectativa naquilo que Deus vai falar através da vida deles, amém? A gente vai ter primeiramente um tempo de louvor aqui com a Camila e com o Lucas, e depois a gente vai ter a participação deles. E assim vai indo, a gente vai acompanhando, vão ser vários acontecimentos, amém? E a gente vai fazendo, vai falando, vai passando como é que vai ser. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse tempo, né? Por esse momento em que nós sabemos que grandes coisas vão acontecer, né? Quando o povo está reunido, né? Perante o Senhor para receber dele com expectativa naquilo que ele vai falar. A gente crê que Deus faz grandes coisas, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, flua nessa tarde, como as nossas vidas nunca perceberam antes. Pai, nós te pedimos, Senhor, nós cremos que essa tarde vai ser poderosa, vai ser impactante para as nossas vidas, diante de tudo aquilo que o Senhor tem falado com Vinícius, com Bia. Sabemos que, Pai, nós sairemos daqui marcados por aquilo que será ministrado nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, receba do nosso coração, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por esse tempo maravilhoso que nós vamos passar aqui agora, amém? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Camille. Seja livre. Seja livre. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, sua canção por mim é de alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos
Aleluia, aleluia. Deus é bom. Amém. Bia e Vini, por favor, subam aqui. Glória a Deus. Camille e Lucas, muito obrigado. Bênção demais. Deu para dar uma aquecidinha aí, amém? Eita glória, pode estar sentando aí. Aí, ó, o Vini, você escolhe uma poltrona, quer dizer, Bia primeiro escolhe uma e o Vini escolhe outra. Uma para cada um. Deus é bom. Você primeiro? É você? É ele, né? É o Vini. Ó, eu vou deixar que eles se apresentem, amém? Eles estão vindo, como eu falei, lá de Americana, mas a Bia é lá de Campina Grande. O Vini, né, mora em Americana. A Bia também, né? Não, está de férias, é verdade. E vou deixar eles se apresentarem. A dinâmica vai ser assim, eles vão trazer aquilo que o Senhor falou com eles, amém? Depois, a Bia vai ministrar também. E depois a gente vai entrar com algumas perguntas a respeito de como é a vida deles, de como é o ministério, o chamado, essas coisas, para a gente estar também interagindo com eles, amém? Fiquem livres, sejam usados e guiados em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vocês estão felizes hoje? Depois que Tereza e pastor Francisco falou sobre essa oportunidade que a gente teria de conversar com vocês, Deus já começou a gerar algumas coisas no meu coração e a gente sabe que o Senhor se move com a nossa expectativa, amém? Então, eu tenho muitas expectativas para a noite de hoje, a gente estudou muita coisa e eu creio que vocês vão poder receber muito também, aleluia. Eu vou começar orando. Se você puder fechar os olhos, Pai, obrigado por essa noite. Eu declaro que eles realmente possam captar a mensagem que a gente tem para dar para eles. Eu declaro que essa palavra seja como semente nesses corações e que possa florescer. Em nome de Jesus, que eles possam aprender e que não fique apenas aqui na igreja, mas que eles possam levar isso para os outros lugares, que eles possam levar isso para os seus trabalhos, para as faculdades, para as escolas e que essas pessoas possam ser alcançadas por isso também. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos por esse momento que temos por aprender e por conhecer mais de Ti. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que Jesus fez muito na sua vida. Na verdade, Jesus encerrou o ministério dele fazendo isso, que foi servir as pessoas. Quantos de vocês servem aqui na igreja? Vocês podem levantar a mão? Gente, muita gente aqui serve. O pastor Francisco levantou a mão. E servir é uma bênção, com certeza, se você serve, você já recebeu frutos por isso, mas Deus falou algumas coisas comigo a esse respeito e eu queria falar com vocês sobre isso. Eu vou abrir primeiro em Romanos 12, se vocês puderem abrir. Romanos 12, 10 ao 11. Eu vou começar a ler. Romanos 12, 10 a 11. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se você puder, você pode repetir comigo. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte zelo e sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quantos de vocês querem ser fervorosos no espírito? Ao passar dessa ministração, vocês vão ver que o servir e o ser fervoroso de espírito, eles estão sempre ligados. Então, para você ser fervoroso de espírito, você precisa servir. Então, se você quiser crescer nisso, se você quiser ser mais fervoroso de espírito, você tem que entender que você tem que se dar fisicamente. Mas não é só se dar fisicamente, mas é entregar seu coração também, sabe? Entregar seu coração por completo e que seja verdadeiro esse momento de servir. Eu estava comentando com o Bia quantas vezes eu perdi galardão espiritual, se eu posso dizer assim, de ir para a igreja, por exemplo, fazer a faxina e, no fundo, eu só estava para falar, tipo, fiz a faxina. E chegar no outro dia e falar, você fez? Não, não fez. Eu fiz. Engraçado, né? E se você faz com a intenção errada, você pode fazer com excelência, você pode fazer com o maior amor do mundo, mas, infelizmente, o Senhor não vai receber isso. Ele não vai receber esse seu serviço como sacrifício, porque você fez com a intenção errada. Amém. E você tem que levar isso para todas as áreas da igreja. Hoje mesmo eu estou falando sobre serviço. Então, vou falar, por exemplo, dessa área da faxina. Se você está com uma data marcada para vir aqui na igreja e ajudar esse pessoal,
e você já sai de casa com o pensamento de, nossa, eu não estou muito afim, eu não vou dar meu 100%, eu acho melhor você até ficar em casa, sabe? Se você tem alguma aula para você dar na salinha, eu já dei muita aula da salinha, e você já sai de casa pensando, eu vou dar qualquer matéria, eu vou falar qualquer coisa assim, para eles se entreterem, é melhor você não fazer isso, porque a vontade do Senhor é que saia algo genuíno da gente. E essas crianças serão alcançadas, amém? E as pessoas que vão entrar dentro desse local, elas serão alcançadas pela limpeza desse local também, se você estiver agindo nessa área. Falando mais um pouco sobre mim, eu comecei a servir muito novo, com 6, 7 anos, lá em Campina Grande, ajudando professores de berçário, e depois eu fui para o louvor. Mas isso sempre foi frequente. Toda vez que eu fazia algo para me amostrar ou para falar, nossa, eu sei cantar essa música nesse tom, sempre dava errado e nunca dava certo. E eu sempre era repreendido pelo Senhor, porque o que Ele busca são corações verdadeiros, amém? Você tem que dar aquilo que você pode e de coração mesmo. Não importa se você não consegue fazer o máximo, você tem que correr atrás do excelente. Mas é isso que Romanos 12 está dizendo, amém? Outra coisa que eu queria falar era sobre esse fato de você não querer se dar 100% e ir para a salinha e falar, eu vou dar mais ou menos. Deus não quer o seu mais ou menos, amém? Você entende isso? Que Deus não aceita o seu qualquer jeito. Então, por isso que eu estou dizendo, não adianta você ir para a salinha para dar seu qualquer jeito, porque o Senhor não vai querer o seu qualquer jeito. Isso não é atrativo para o Senhor, amém? Colossenses 3:22, eu peguei o mesmo que Bia vai falar sobre Colossenses. Colossenses 3:22, se vocês quiserem abrir. Eu vou começar lendo para a gente ganhar mais tempo. Colossenses 3:22. Servos, obedeçam todos os seus senhores, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Pelo fato de vocês temerem o Senhor. Vou parar por aqui. Entende? Com sinceridade de coração, independente de quem esteja vendo. Esse versículo ele está falando sobre esses servos, né, direcionando para esse dono, etc. A quem você está servindo. Então, esse versículo prova que o seu serviço não será sempre diretamente ligado a Deus. Você nem sempre vai trabalhar com alguma coisa e vai servir diretamente a Deus, mas você serve a Deus servindo outras pessoas. Vocês entendem isso? Você vai estar servindo a Deus quando você estiver trabalhando na salinha, ou quando você estiver aqui no louvor, você vai estar servindo Ele fazendo essas outras atividades também. Esse versículo fala muito, porque muita gente se nega de trabalhar qualquer outra coisa, porque fala, não vou trabalhar para homens, mas a gente está aqui para isso, amém? Você está aqui para servir pessoas, você está aqui para colaborar com esse corpo de Deus. Então, que a gente haja com isso com excelência e, como o versículo diz, com sinceridade de coração. Eu separei outro versículo também, vai ser o último que eu vou abrir para ler com vocês. Hebreus 6:10. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstram por Ele. Então, aqui Ele está dizendo do amor que vocês demonstram por Ele. Como é que você tem demonstrado o seu amor por Jesus? Sabe, Ele não é injusto e Ele se lembrará de tudo que você tem feito. Mas como a gente viu nesses outros versículos, você vê que servindo outras pessoas, você demonstra seu amor por Deus. Então, assim, você não vai demonstrar o seu amor por Deus com cara fechada. Você não vai demonstrar seu amor por Deus respondendo às pessoas com grosseria, mas quando você responde o seu amor por Deus, sendo gentil, agindo com excelência, com aquilo que você tem, você está, sim, agradando Ele, você está demonstrando seu amor por Ele. Amém? Agora a gente está falando mais do coração, sobre essa sinceridade do coração e você agir nessa área de forma verdadeira, né? Em 1 João 4:20, vocês não precisam abrir, mas ele está dizendo que se você diz que ama a Deus e você não ama seu irmão, você é um mentiroso. Esse versículo ele diz que se você pode amar um Deus que você não vê e você odeia um irmão que você vê, você está cometendo errado, e esse é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, mas também ame o seu irmão. Então, assim, se você não demonstra amor por seu irmão, se você não trabalha com excelência assim na igreja, vocês estão entendendo isso? Desculpa, não sei se eu estou falando muito rápido.
Se você não demonstra isso, você não está demonstrando que você ama a Deus. Amém? Isso é 1 João 4:20. Esse versículo falou muito comigo. E logo em seguida a gente vai ver em Mateus 25:34, estou vendo a colinha aqui, que existe uma conversa entre o Senhor e alguns servos, e esse Senhor ele vai dar o seu terreno e ele vai dar essa riqueza por herança. A gente pode comparar, a gente pode se colocar nesse lugar. E esse Senhor fala: vocês merecem isso, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Não sei se vocês conhecem esse versículo. Quando eu tive fome, vocês me deram de beber. Quando estive perdido, vocês me abrigaram. Quando estive sem roupa, vocês me vestiram. E esses servos ficaram sem entender. E eles falaram: Senhor, mas como assim? A gente não fez essas coisas por você. E ele responde: toda vez que vocês fizeram isso por um dos meus pequeninos, vocês fizeram por mim também. Amém? Esse versículo é a forma literal disso, de que toda vez que a gente faz por uma pessoa fisicamente, a gente também está fazendo por Deus. A gente está agindo com esse mesmo amor, e você tem que agir com isso. Isso me constrange muito. Toda vez que eu tenho que servir alguma coisa, toda vez que eu estou na escala de alguma aula, em ter essa coisa na cabeça de você estar servindo os filhos de Deus. Sabe, essa é uma tarefa muito importante, essa é uma tarefa muito digna. E que a gente possa levar isso com mais seriedade, sabe? A gente só não está indo para o culto. A gente fala tanto do sobrenatural de Deus, e é isso que está acontecendo em cada área da igreja, sabe? E que a gente possa realmente servir com mais intensidade e ter isso na cabeça, de que não é um trabalho natural. E que, por mais que a gente esteja em processos naturais, algo no sobrenatural de Deus está acontecendo. E essas coisas podem mudar. Amém? Aleluia. Às vezes a gente se põe nesse lugar de murmuração, de falar: nossa, como as cadeiras estão tortas, ou essa teia que a gente vê às vezes no teto, e você quer cutucar o diácono e falar: ei, limpa lá. Mas Deus não está procurando essas pessoas que apontem o erro e ponto, sabe? Deus está procurando aquelas pessoas que digam: eis-me aqui. Então, se você encontra essas necessidades, se você vê isso, que você seja essa pessoa que fale: eis-me aqui, Senhor, a pessoa que vai arrumar as cadeiras. Eis-me aqui, Senhor, a pessoa que, se vê um copo fora, eu vou lá arrumar o copo. E essa frustração, às vezes, te corrompe para algo mais pessoal dentro do grupo dos jovens. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso também, lá na igreja de Americana. A gente não tinha muitos jovens, até hoje a gente não tem uma grande quantidade deles, mas muitas vezes eu me frustrei por falar: nossa, como eu queria alguém para orar por mim, ou como eu queria um abraço agora, como eu queria que alguém me desse um bom dia para a gente falar sobre o que eu estou passando. E essa frustração às vezes toma a gente perde o lugar da obediência de Deus. A gente perde esse lugar da obediência de Deus. E que a gente possa entender que esse lugar da obediência de Deus é você se colocar do lugar de: eu não tenho ninguém para me dar um abraço nesse momento, mas eu posso ser a pessoa que vai abraçar o outro. Aleluia. Eu acho que esse é o maior foco da minha ministração essa noite. Deus tratou isso muito comigo. Eu acabei não me apresentando no começo, mas eu vim para a Americana, eu era da sede, eu vim para a Americana com 8 anos, e a gente começou uma igreja assim, com 5 pessoas. E eu não tinha ninguém. Eu acho que a primeira pessoa da minha idade, eu acho que eu fui ter com uns 10 anos de idade na igreja. E esse caminho foi muito solitário, e por muito tempo o diabo quis atacar a minha vida com isso. Sabe? Mas quando a gente entende que existe um Espírito Santo habitando dentro de você, independente de algo que esteja acontecendo fisicamente, existe alguém presente dentro de você, ouvindo o que você precisa. Sabe, algo que move muito o meu coração é entender que Ele é um Deus tão poderoso que Ele é capaz de mudar sentimentos. E eu senti isso muito na pele quando eu me encontrei em um momento de extrema tristeza e eu não sabia a quem recorrer. Eu ia para os cultos, eu cantava nos louvores, mas mesmo assim essa tristeza me tomava e eu não entendia como eu poderia sair disso. Mas glória a Deus que a gente tem um Deus sobrenatural e a gente não depende do natural para as coisas mudarem. Então, quando você entrega essa tristeza, quando você realmente se considera independente, fala: Senhor, eu realmente não posso fazer nada natural para mudar essa situação. O que é que eu posso fazer com isso? Você entrega isso a Deus e Ele muda seu coração. Amém? Aleluia. Nesses dias foi o dia que realmente veio a paz que excede o entendimento humano. E é o que eu oro e eu
peço para que vocês abram a sua cabeça para isso também, porque independente da realidade atual do que está acontecendo aqui, algo no reino espiritual está acontecendo. Sabe, vocês têm que ter o coração blindado, vocês têm que ter a mente coerente para quando essas pessoas chegarem, vocês conseguirem receber elas bem. Amém? Eu quero falar um pouco sobre renúncia, eu acho muito importante. Mas antes de falar isso sobre renúncia, continuando um pouco sobre o que eu estava falando agora, muitas vezes a gente se põe no lugar de ir para algum lugar e esperar algo em troca. Ainda falando sobre isso de ser essa pessoa que toma as decisões, ser essa pessoa de oração que vai acolher os outros, mesmo você passando por problemas. A gente tem essa mentalidade, e não apenas dentro da igreja, mas em todo lugar. Você entra em algum lugar e você fala, o que esse lugar pode me beneficiar? Você entra na igreja e fala, nossa, essa igreja não tem muitos jovens, ela não vai me agradar tanto. Mas o coração de um cristão verdadeiro tem que ser entrar nesses lugares e falar, o que eu posso trazer para cá? Sabe, a palavra de Deus é luz para as nossas vidas e é dever nosso trazer luz para esses lugares. É dever nosso trazer essa informação, é dever nosso trazer essa palavra que a gente carrega todos os dias para essas pessoas. E isso nos leva para outros lugares. Eu estou no momento que eu estou procurando faculdades para estudar e procurando emprego. E isso também está relacionado porque eu tenho a plena convicção de que eu estar lá, eu não vou estar apenas preenchendo um buraco. Mas eu estou lá por um propósito. Amém? Eu não estou lá apenas pelo que essa faculdade ou esse emprego tem a me oferecer, mas eu estou lá porque eles precisam de mim. Eles estão lá porque eles precisam de alguém que haja com verdade. Eles estão lá porque eles precisam de um cristão. Aleluia! Você entende que você, como cristão, é a pessoa mais capacitada que existe para ser colocada dentro de uma empresa, para ser colocada dentro de uma faculdade, porque você tem dentro de si o Espírito Santo. E com o Espírito Santo você não precisa errar. A gente tem um plus. Amém? Aleluia. Então, continuando falando sobre renúncia, que eu queria falar, né? Essa renúncia é sobre renunciar o ser servido e considerar o servir as pessoas. Isso é extremamente importante e eu sou filho de pastor e todas as vezes que eu renunciei não foi por ser filho de pastor, por mais que muitos pensem assim. Não sei qual é a sua realidade, não sei se a sua família é cristã, se você tem tios ou pais que servem na igreja e por muitas vezes as pessoas acham que por conta disso você está servindo na igreja e muitas vezes o diabo consegue nos enganar achando que realmente você está lá só por isso. Mas não, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Deus tem um propósito na minha vida, sabe? Você não precisa viver na sombra dos seus familiares. Eu não preciso viver na sombra dos meus pais. Porque Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. E a gente está lá na igreja servindo isso, crescendo nisso. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Na Bíblia tem isso, acho que vocês já viram sobre essa palavra, né, de servir a dois senhores, então você tem que escolher para um lado, sabe? Você tem que escolher renunciar a alguma coisa e realmente carregar outra. Ou você será como o jovem rico, acho que vocês conhecem. O jovem rico chegou e ele perguntou o que ele faria, como ele poderia acompanhar Jesus, e Jesus disse, doe tudo que vocês têm aos pobres e me acompanhe, e ele não quis. Sabe? Ele era rico de dinheiro, mas muitas vezes a gente se acha rico de amizades, muitas vezes a gente se acha rico de festas, rico de outras coisas, e a gente acaba renunciando a Deus por causa dessas pequenas coisas. Aleluia. A renúncia é fundamental para um coração fervoroso. E eu não sei vocês, mas eu quero ter um coração fervoroso. Amém. Aleluia. Falando sobre renúncia, para finalizar, eu vou falar esse texto bíblico e tem uma história também que eu acho bem legal para contar. É a história da mulher e o vaso de alabastro. Eu amo essa história, toda oportunidade que eu tenho para falar, eu sempre falo, em que ela renunciou quando jogou aquele jarro nos pés de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Essa história está presente em Mateus e em Lucas, e você vê algumas coisas diferentes, né? Mas está falando sobre a mesma pessoa. E essa mulher, ela jogou nos pés de Jesus um perfume muito caro que equivalia a 1 ano de trabalho. E eu não sei se vocês sabiam, isso é meio pesado, mas ela trabalhava com prostituição. E aquilo era 1 ano de trabalho acumulado e ela usava aquele perfume nos trabalhos dela.
E o que mais me choca é quando ela joga aquele perfume nos pés de Jesus, ela está dizendo que ela está renunciando àquilo tudo. Sabe? Muitas vezes a gente tem que se colocar nesse lugar, o que é que está te fazendo, o que é que está te prendendo. Sabe? Eu vou falar sobre uma história aqui que vai completar muito isso. Mas o que é que você está aprendendo? Qual é o vaso que você está guardando e você não quer jogar sobre os pés de Jesus? Sabe, Jesus ainda fala que melhor é ela que está servindo do que aquele que está servido. Então, ainda assim, com a renúncia, melhor é você. O Senhor ainda te considera mais aquele que está servindo do que aquele que é servido. Amém? Tem uma história de um pastor que ele levou o filho dele para a praia, era uma das primeiras vezes dele na praia, da criança. A criança tinha uns 5 anos. E ele estava andando na orla da praia, colhendo conchinhas com a criança, né? E ele foi pegando as conchinhas quebradas. Eu acho que vocês já foram para a praia, vocês sabem como é. Quebradas, assim, e ele foi pegando e acompanhando com o pai, até que chegou uma estrela bem bonita, assim, flutuando. E o pai falou, não, vai, pega a estrela. E ele foi lá, ele ia para um canto para o outro. Na hora que ele chegava perto da estrela, ele não conseguia pegar. E o pai, meio incomodado com aquilo, e ele virou e falou, mas por que você não está conseguindo pegar? Aí ele falou, porque na minha mão está cheio de conchinhas, eu não consigo pegar a estrela, já que ele estava com a mão ocupada, amém? Eu acredito que essa história está querendo dizer que Jesus é a estrela para você. E que realmente você não vai conseguir agarrar a estrela se você não soltar as conchas, amém? Sabe? Quantas vezes a gente tem esse contato, e com certeza vocês já ouviram outras pessoas dizendo algo parecido, de eu não consigo me agarrar a Deus, eu não consigo ter um relacionamento fixo com Ele, porque eu estou agarrado demais com coisas quebradas. Você está agarrado demais com relacionamentos quebrados, você está preso a um namoro que não funciona e que isso te atrapalha de Deus, sabe? Mas essa deve ser a nossa mentalidade de eu não vou perder essa estrela por causa dessas conchas que estão na minha mão, porque Ele tem algo completo, sabe? Aleluia. É isso que eu tenho para vocês hoje. Aleluia. Aleluia. Som, 1, 2. É o verdinho. Som, aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que bênção. Glória a Deus, Vini. Assim para mim. Isso. Vou deixar aqui, caso você quiser. Daqui a pouco você vai ter que falar mais um pouquinho. Amém? Gente, a gente vai passar uns papeizinhos para vocês, enquanto a Bia vai estar aqui. Estou bem íntimo, a Bia, Vini, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, tudo que ele falou bastante coisa, mas eu acredito que dentro de vocês talvez tenha alguma dúvida, algo que vocês queiram saber dele, né? Como ele falou, desde 6 anos, né, servindo na igreja, é bastante tempo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, quer saber alguma coisa uma curiosidade, algo que vocês queiram perguntar, escreve no papelzinho, depois a gente vai passar a caixinha para a gente colocar, a gente vai passar para eles responderem. Tem algumas outras perguntas também que já foi pré-definida, né? Então, agora a Bia vai ter liberdade aqui para falar mais um pouquinho, e aí depois a gente já entra com as perguntas, tá bom? Bia, fica livre, amém? Glória a Deus, Vini, bênção demais. Toma sua aguinha aqui, vou servir aqui. Seu microfone está aqui, se precisar, tiver alguma coisa aí, você fala aí também. Amém. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Acredito que a maioria não me conhece, então vou me apresentar. Eu me chamo Beatriz Barbosa, tenho 23 anos, sou fisioterapeuta. Moro lá em Campina Grande, lá eu congrego na Igreja Verbo da Vida Sede, faço parte dos jovens. E eu queria estar aqui hoje falando justamente, completando um pouquinho aí do que o Vinícius falou sobre serviço. Vou falar um pouco sobre o meu serviço lá no departamento de oração que eu faço parte, falar um pouco também como a gente tem feito lá, para motivar mesmo o coração de vocês. Acho que esse é um período que Deus proporcionou para a gente estar aqui, para a gente crescer e se fortalecer juntos. E eu creio que esse vai ser um tempo poderoso, não só na sua vida, mas na minha vida, amém?
Então, só para começar, eu vou falar aqui um versículo que eu separei, e aí eu já vou puxar um pouco do que Vini falou. Lá em Marcos 9:35, não precisa abrir, se você não quiser, eu vou ler. Ele fala: Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Sabe o que eu acho interessante desse versículo? É que Jesus poderia dizer: se você quiser ser o primeiro, sirva a Deus. Mas ele está falando: sirva a todos. E sabe, essa deve ser a intenção do nosso coração constantemente. Porque nós amamos o Senhor amando as pessoas, nós servimos ao Senhor servindo as pessoas, né? E eu acho muito interessante, hoje eu estava comentando com o Vinícius sobre um exemplo que uma vez eu ouvi em uma ministração de alguém que eu admiro muito. E ela começou a falar sobre o elevador de serviço e o elevador social, né? Com certeza vocês já viram em prédios, apartamentos, existe um elevador social e existe um elevador de serviço, né? O elevador social, ele é mais confortável, ele tem espelho, ele tem uma ventilação mais adequada. O elevador de serviço, não, né? Geralmente ele não tem espelho, ele é forrado por espumas, é desconfortável. Mas essa pessoa começou a ministrar e ela falou disso, que ela se mudou recentemente e todas as vezes que ela ia chamar o elevador na casa dela, ela apertava no elevador, ela ia apertar no elevador social e o Espírito Santo dizia: aperta no elevador de serviço. E ela começou a ser ministrada nisso. E ela chegou à conclusão que apertar no elevador de serviço é uma opção, né? Que cabe a mim e cabe a você. E o elevador de serviço fala o quê? A moral dessa história. Ela começou a se dar conta de que as coisas mais importantes da vida dela, e as coisas mais importantes que existiam dentro da casa dela, eram subidas, né, pelo elevador de serviço. E ela disse: nossa, como é importante, né? E como é importante para a gente se colocar nesse lugar de serviço, porque cabe a mim e cabe a você, é uma decisão que nós tomamos, de chegar lá e apertar no elevador de serviço. Se eu e você não fizermos isso, não vai ser Jesus que vai chegar e vai dizer: ei, pelo amor de Deus, vai servir na tua igreja. Não é. Cabe a nós. E sabe, nesse lugar de serviço que a gente é amadurecido, é onde o nosso caráter é forjado. Quantas e quantas vezes eu não cresci no serviço. Às vezes a gente gera uma expectativa, e a gente entra também no que Vinícius estava falando, sobre a intenção do nosso coração. Porque se a gente serve na nossa igreja, no nosso departamento, pensando num retorno, esquece, né? Porque você não vai adquirir os frutos, né, desse serviço pensando em retorno. Isso é algo que vai vir por consequência. E hoje eu estava conversando com o Vinícius sobre a minha atuação lá no departamento de oração. Porque, às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você acaba sendo tentada: vamos servir naquele departamento porque fulano está lá, porque nossos amigos estão ali. E foi quase isso que aconteceu comigo, quando eu estava decidindo o departamento que eu ia servir. E eu disse: olha, essa é uma decisão que precisa ser tomada eu e Deus. Eu preciso orar, preciso sentir a direção, ter paz no meu coração. Para onde eu devo ir? E Deus me plantou, literalmente, no departamento do GIS, que é Jovens Intercessores, é um departamento de oração, onde a gente se reúne semanalmente, antes dos cultos no sábado. E, geralmente, 1 hora antes do culto, a gente já está lá orando, gerando coisas a respeito daquele momento ali. E, nossa, como eu tenho visto os frutos dessa semente que nós temos plantados. E é um serviço de bastidores. A gente é escalado para orar quando o culto começa, aqui em cima, mas são 10 minutos
E eu vou estar ali dividindo essa oração com mais outros 2 colegas, mas, sabe, se você não tiver a intenção no seu coração, com o seu coração ajustado, vai ser só mais uma oração, né? E como eu tenho crescido nesse tempo lá, nesse departamento, e eu não sei se vocês têm um departamento de oração aqui, mas, nossa, se não tem um departamento de oração dos jovens, eu aconselho demais fazer, porque isso tem mudado coisas lá. Quantas vezes a gente não se reúne e começa a gerar coisas sobre cultos que ainda virão, sobre eventos que nós vamos realizar, e a gente tem visto o fruto disso acontecendo. Eu, inclusive, trouxe uns números que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que falam justamente sobre os resultados disso, né? Então, sirva com o seu coração. Como o capítulo lá que Vinícius falou, o versículo lá em Colossenses, ele fala, fazei com todo o coração, não como quem faz para agradar homens, mas para agradar o Senhor, né? Essa deve ser a principal intenção do seu coração. O resto vem por consequência. E faça com excelência, não faça de qualquer jeito, sabe? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, você nem precisa abrir, mas eu gosto muito, porque existe uma versão que fala o seguinte, ele fala, se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. E eu não sei se você já passou por isso, mas ter uma porta enferrujada é horrível. Você fica ouvindo aquele barulho, como aquilo irrita. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma porta enferrujada. Pelo contrário, eu tenho orado e a minha oração tem sido, Senhor, independente do que você esteja fazendo nessa terra, não me deixe fora disso, sabe? Por que focar tanto em falar de serviço? Porque é fundamental. Sabe que as pessoas que viram os melhores milagres, e viram inúmeros, na verdade, milagres, elas estavam servindo com Jesus. Não foi quem passou assim uma vez e pediu uma cura e Jesus foi lá e curou. Não, era quem está lá, juntinho, dos bastidores. Existe um versículo, eu não vou lembrar agora, mas ele fala sobre isso, né? Que existem tantos milagres que Jesus realizou que seria impossível de registrar todos na Bíblia. E eu fico imaginando que milagres seriam esses, o que foi que aconteceu ali. E sabe, eu não sei, porque eu não estava lá, você não sabe, porque não estava lá, mas essas pessoas que estavam lá servindo com Jesus, elas certamente foram transformadas e impactadas diariamente por conta dos exemplos que foram vistos, né? Jesus terminou o ministério dele lavando os pés de Pedro, querido, né? E às vezes a gente está aqui numa defensiva, né? Sem querer estar ali, sem querer estar servindo. E eu vou lhe dizer uma coisa, servir nem sempre vai ser agradável. Às vezes você está com preguiça, queria ficar em casa, mas, olha, vai com vontade, né? Como o Vinícius falou, se for por aí, sem vontade e fazer de qualquer jeito, não vai. Mas se você for, dê tudo que você tem, dê o seu melhor, ouse mesmo. Você está ali para abençoar outras pessoas. Sabe que tem gente que não vai ser alcançado vindo para a igreja por conta da ministração? Muitas vezes as pessoas vão ser alcançadas por um sorriso seu na porta, né? A forma como você recebe. Não tem nada pior, querido, do que você chegar num lugar e ser mal recepcionado, né? E como é importante isso. Quantas pessoas não já chegaram, até mim, inclusive, disse, nossa, coisa simples faz totalmente a diferença. É um abraço, é aquela palavra que você me deu quando acabou o culto, aquela oração, coisa simples do dia a dia mesmo, a gente consegue fazer a diferença, né? Então, eu sei que tem jovens aqui, tem adolescentes, e eu queria motivar você mesmo a servir com todo o seu coração na igreja. Sabe? É você que vai fazer a diferença. Não tem como eu fazer a diferença na sua igreja, porque eu estou aqui hoje e amanhã eu não vou estar, infelizmente. Mas
é você. Amanhã eu vou estar, né? Não, você entendeu. Um futuro, a próxima eu não estarei, né? Mas você vai estar aqui, vai estar trabalhando para que essas coisas aconteçam. E outra coisa, os resultados do seu serviço virão. Não fica pensando só nisso, mas eles virão, certamente. E eu estava comentando com o Vinícius hoje também, falando sobre isso, que dificilmente você vai ter os frutos, né, vai colher resultados sem estar nesse lugar de serviço, sem estar nesse lugar de obediência, de santidade. Porque as pessoas, elas precisam, nós precisamos de relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, né? E eu acho tão incrível isso, porque antes eu era muito assim, fechada, resistente. Ai, não sei se eu vou, porque eu não conheço ninguém. Eu ia para a igreja, mas não queria me envolver no departamento de jovens, não queria ir para os adolescentes, não queria nada, porque eu não conhecia ninguém. E um dia o Espírito Santo falou comigo e disse, você nunca vai conhecer, até que você vá. E eu fui. E eu fui o primeiro culto sozinho, querido. Mas, depois disso, tantas coisas foram geradas, eu conheci tantas pessoas. E esse departamento de oração foi uma bênção e é uma bênção na minha vida. Antes eu achava que eu tinha amizades verdadeiras, mas quando eu olhava lá para o lado, não tinha quem eu desabafar se eu precisasse. Porque as pessoas estavam comigo num tempo que a gente estava se divertindo, que fosse para sair para lanchar, algo do tipo, mas no ruim, na hora do vamos ver, não tinha. E hoje eu olho e eu digo, meu Deus, como eu sou grata. Eu acordo de madrugada e às vezes tem mensagem, às vezes diariamente, praticamente, de pessoas desse departamento, mandando mensagem 3, 4 horas da manhã, orando pela minha vida. E às vezes eu digo, Senhor, será que eu sou merecedora de tudo isso? E um dia eu estava me questionando, né, e orando a respeito disso, e o Senhor disse, enquanto você cumprir os princípios, eu vou cumprir as promessas. Então, cumpra os princípios, sabe? Honre a vida dos seus líderes. A liderança está aqui para nos ensinar, para nos moldar. Às vezes não vai ser legal, não, o que eles vão dizer. Às vezes você vai ficar com raiva, vai fazer bico, mas é para o seu bem. Como é bom ter alguém cuidando, orientando, sabe? Isso foge ao nosso caráter. E isso é fundamental, sabe? Eu olho para a igreja e eu digo, que lugar incrível. Porque a igreja ensina sobre pontualidade, a igreja ensina sobre disciplina, sobre vestimenta. O mundo lá fora tem problema, querido, com pontualidade, de chegar na hora. A gente não. Amém? A gente serve ao Senhor com excelência, então a gente vai ser moldado. Achei que era o meu. Então, dê o seu coração em tudo que você fizer, honre a vida dos seus líderes, porque eles são bênção para a gente, são pais de verdade, são pessoas que pegam na nossa mão e nos conduzem no caminho certo. Hoje a gente falando com a Tereza enquanto almoçava, e a gente falando sobre isso, né? Que esse lugar de serviço, ele nos proporciona muitas coisas. Ele nos proporciona estar perto de pessoas que têm mais experiência e maturidade que a gente. Isso ajuda a nos corrigir naquilo que não está 100% ainda. Ele nos traz amizade, né? Esse lugar de serviço nos traz amizades verdadeiras, pessoas que você pode contar quando precisar. Dificilmente você vai ser bem-sucedido num relacionamento se você não está nesse lugar de serviço. Seja num relacionamento com amigos, seja num relacionamento amoroso, né? A gente também comentou sobre isso. Não se apressem, né? Existe um tempo certo para cada coisa. Se você tiver no lugar certo, você vai conhecer pessoas certas, você vai conhecer alguém que te honre, que te ame, que te respeite. Hoje eu conversei com a Tereza e ela disse, você vai ter que contar isso lá. Porque eu estava falando para ela, né? Ela citou um exemplo de alguém que demorou muito tempo para encontrar uma pessoa para casar, para construir a família.
E ela perguntou de mim, né? E eu disse assim, eu disse a ela, olha, ainda estou solteira, mas eu conheci alguém e estou conversando com ele, aí eu falei o tempo, né? Estou conversando desde junho, em outubro a gente começou a conversar de fato, ele falou que gostava de mim, e ela disse, conte isso, por favor, porque não é todo mundo que espera esse tempo todo, a gente ainda não está namorando, nós somos amigos, e uma das coisas que eu falei para ele, quando ele falou que gostava de mim, é que eu queria gastar tempo sendo amigo, conhecendo, não tem essa pressa, não tem essa, eu já fui assim, e eu vou te contar, não valeu a pena, né? Eu nunca namorei, graças a Deus, porque Deus não deixou, me deu vários livramentos, mas se eu tivesse ido um pouquinho mais para lá, eu tinha caído nisso. Então, guarde a sua vida, viva uma vida de santidade, que as pessoas certas vão aparecer, sabe? Não é lá fora que você vai encontrar, provavelmente não é na sua faculdade, como um dia eu achei que eu iria encontrar, né? Eu trabalhei também ano passado em um hospital, eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. E, às vezes, eu achava, nossa, será que eu vou arrumar uma namorada aqui? Jesus, oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Mas que bom que hoje eu vi que valeu a pena esperar, realmente, e vale, sempre vale, não precisa criar ansiedade, sabe? Porque você já não adianta de nada, você gerar expectativa, ir com emoção, agir por impulso, porque lá na frente você vai sofrer, né? Então, escolha um homem certo. Uma vez eu estava num culto e veio uma ministra lá de Brasília para a nossa igreja ministrar, e ela falou algo precioso para a minha vida. Eu acho que foi daquele dia em diante que eu fiz algo, a chave virou aqui dentro de mim. Ela disse, meninas, vocês são preciosas, vocês são pedras preciosas, vocês precisam ser encontradas, né? Não é a menina que vai atrás do menino, não, viu? É o menino que tem que vir atrás da menina, é ele que tem que tomar atitude de homem, sabe? Seja forte, faça o papel de homem, né? E acho muito importante falar disso, porque lá na igreja a gente sempre que tem um momento de bate-papo como isso, a gente toca nesse assunto e todo mundo adora, né? E é muito importante. Homens, tomem atitudes, né? Mas também entendam o tempo certo, né? Adolescente, não é o tempo de namorar, se acalme, né? Você precisa... Olha os líderes dos adolescentes ali. Se acalme, não precisa, você não precisa. Olha, ela não vai fugir, se for ela. Você ora, sustenta a oração, faz uma oração braba, e ela não vai, não tem quem chegue. Não, Vini? Som. Hora que se der certo, aí você fala, Senhor, ela não vai namorar ninguém, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro toda pessoa que for em cima dela, que caia por terra, Senhor, que tropece, que não chegue perto. Hora assim que dá certo, gente, em nome de Jesus. Bloqueia mesmo, né? A Bíblia não diz que o que a gente ligar na terra é ligado no céu, então vamos ligar na terra, né? Oi? Amém, aleluia, tá chegando. Diga assim, que culto maravilhoso, que reunião maravilhosa. Era para mim. Porque talvez você esteja pensando assim, eita, fulano deveria estar aqui. Não. É você mesmo. Você veio para receber essa palavra hoje. Amém? Deixa eu só ver aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Então, sobre a nossa atuação lá com os jovens de forma geral. Nós estávamos conversando hoje, eu, Vinícius, a Tereza, e a gente falando sobre a visão que o meu líder lá dos jovens implantou ano passado lá, que era sair das 4 paredes, né? Como é que a gente tem conseguido mais jovens para a nossa igreja e para Cristo, primeiramente? Através do ID, né? Nós precisamos sair e gerar coisas lá fora, porque, como eu falei, tem pessoas que, infelizmente, não vão ser alcançadas aqui. Por vontade própria, talvez ela não venha
para a igreja, mas ela vai ser alcançada num hospital, ela vai ser alcançada numa praça. E eu queria falar sobre algumas coisas, uma delas é sobre a cruzada. Vinícius estava lá ano passado, teve o JPN em junho, e ele foi, e ele passou um mês lá na minha casa, então estava já expulsando, mas deu certo. Amém. E aí, aspas que ela está na minha casa agora, então... Passando mais de um mês, então... Voltou. Tudo que vai, volta, viu? Mas nós realizamos a nossa primeira cruzada evangelística. Então, em um sábado específico, nós não fizemos o culto na igreja, mas viajamos para uma outra cidade vizinha, e lá nós passamos o dia evangelizando pessoas nas ruas, nas praças, e como foi maravilhoso. Eu lembro que naquele momento eu estava terminando a faculdade, e eu tinha prova na segunda-feira, e foi num sábado, e eu não queria ir. E Vinícius, vamos. E eu disse, então tá, vamos. E eu fui, meu Deus do céu, como eu voltei transformada, sabe? É uma alegria para a gente saber que a gente tem mudado a vida de pessoas, mas, sabe, não é só elas que vão ser abençoadas, nós também vamos ser imensamente edificados. E a gente viu curas acontecendo naquele lugar. Eu lembro de um caso em específico que me chamou muita atenção. Eu orei pela menina, e ela tinha 14 anos e estava com câncer de ovário. E, naquele momento, ela já estava em uma fase bem crítica. Nós passamos na casa dela e ela estava na calçada com a mãe, né? E a gente orou, foi lá, gerou. E, nossa, como a gente demorou lá. Mas como Deus fez coisas naquele lugar. E eu lembro que o Espírito Santo falava constantemente, deixa o seu celular, deixa o número do seu celular lá. E eu anotei em um panfleto que a gente estava distribuindo, e eu dei especificamente para ela, não dei mais para mais ninguém. Eu ministrei para ela cura, e antes de ministrar, eu lembro que eu disse, olha, antes de qualquer coisa, né, a Bíblia fala que você precisa crer com o coração, confessar com a sua boca e não duvidar. E você crê, e ela disse, eu creio, e nós oramos, e quantas coisas foram geradas naquele lugar. Alguns dias depois, acho que ela voltou, fez os exames, e ela mandou uma mensagem para mim. Bia, eu estou curada. E amém. O Deus que cura câncer, querido, Ele faz todo milagre parecer fácil. Ele cura depressão, ele cura crise de ansiedade, Ele cura o que for, porque Ele é Deus. Amém? E em um dia, a gente conseguiu mais de 150 vidas salvas para Jesus naquele momento, sabe? Talvez tivesse sido mais confortável ficar em casa, deitada, assistindo, indo só para o culto à noite, mas, sabe, por conta de uma obediência, de um direcionamento que o nosso líder teve, nós obedecemos e pegamos juntos, coisas foram geradas naquele lugar, e a partir disso tantas coisas mudaram. Logo em seguida a gente fez um acampamento, né? Geralmente o acampamento é tradicionalmente em um hotel, bem confortável, e esse ano agora ele simplesmente disse, não vamos fazer isso, nós vamos evangelizar. E nós fomos para 3 cidades diferentes, foram 4 dias, e todos os dias a gente estava em uma cidade diferente. Foram mais de 350 pessoas salvas naquele lugar. Pessoas foram transformadas. A gente viu, né, coisas acontecendo. Eu lembro também de um testemunho que a minha amiga deu. Ela estava orando por uma pessoa, e a pessoa tinha um nódulo imenso debaixo do braço. E a pessoa foi instantaneamente curada. E ela aceitou Jesus porque ela nem acreditava que Jesus existisse. E, sabe, essa foi uma das pessoas, uma das 350 que foram alcançadas nisso aí. Então, que fique também, né, esse incentivo para vocês saírem das 4 paredes, porque é assim que vocês vão conquistar pessoas, né?
é assim que vocês vão trazer mais e mais pessoas para Cristo, né? Nós não fazemos isso por conta de uma religião, por conta de uma igreja, mas porque esse é o nosso papel na Terra, né? E é basicamente ser resposta ser resposta na vida de outras pessoas, né? Outra coisa que eu queria comentar nossa, estou batendo. Ainda sobre o Avanço, que foi o nome do acampamento, né? De uma forma diferente que a gente deu. Existiam pessoas que não tinham condição de pagar, né, 350, 400 reais, não lembro. Mas o que a gente fez lá? A gente reuniu essas pessoas, reuniu uma equipe grande e fomos vender hambúrguer no final dos cultos dos jovens, no final dos cultos do domingo. E, gente, deu para pagar, sei lá quantos pacotes, né? É um valor significativo, mas estava tudo incluso para você lá. E por conta de um trabalho simples que foi feito em união, com uma equipe boa, foi desenvolvido de forma leve. Então, existe jeito para tudo, né? Mas existe desculpa também. Então, às vezes, a pessoa surge com uma oportunidade. Eu espero que aqui não aconteça isso, nem nada. Mas lá na igreja, às vezes, acontece. Olha, um evento tal, vamos se organizar para ir. Não dá, não tenho dinheiro. E a gente entende, né? Nem sempre a gente tem mesmo, mas a gente pode se juntar e trabalhar junto. Lembra que o serviço, ele gera o relacionamento, né? Você serve ao Senhor, servindo as pessoas. Ter essa comunicação com os outros é fundamental. Então, não há nada tão difícil que não possa ser realizado em equipe, né? É difícil para uma ou duas pessoas trabalharem só, mas quando você está junto ali, tem uma equipe boa, as coisas vão acontecendo, né? Mas todo mundo precisa estar com essa vontade, porque não adianta eu estar com vontade de fazer o trabalho e Vinícius não está, né? Então, peguem junto disso, né? Abracem as ideias que vão ser oferecidas para vocês aqui na igreja. Valorizem, né, a liderança. Eu honro muito o olhar da liderança sobre a vida do liderado, porque eu entendo que existe uma experiência a qual eu não tenho. E eu estou ali para sugar tudo que tiver disponível para mim. Eu não sei você, mas eu sugo tudo que tiver disponível. Né? Outra coisa que a gente tem implantado lá em Campina são os grupos de conexões. E essa é uma ideia que eu até deixo mesmo incentivo para que vocês façam, né? Juntem aí os adolescentes, os jovens e comecem a implantar isso. Essa não foi uma ideia nossa, essa foi uma ideia que o nosso líder trouxe da igreja lá do pastor Edilson de Lira. E uma vez por mês nós fazemos o culto nas casas. Então, existem na nossa igreja 12 grupos de conexões que funcionam em 12 casas diferentes, em bairros diferentes. E a gente participa de acordo com a localização, né? O bairro que fica mais perto de você, eu quero entrar nesse GC, nesse grupo de conexão. E nós estamos crescendo tanto nisso, porque essa é uma oportunidade, né? Talvez o seu amigo não venha para a igreja, como eu já falei, mas ele vai na sua casa, ele vai na casa do seu colega. Então, isso tem aumentado muito o número de jovens da gente, por conta de uma simples programação diferente mesmo. E isso tem sido fundamental, não só para atrair outras pessoas, mas para criar relacionamento entre a gente mesmo, porque às vezes é difícil você manter uma amizade, assim, vendo uma pessoa uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Eu não sei como funcionam os cultos aqui, mas lá a gente tem culto na quinta e no sábado dos jovens. E o dos adolescentes é no domingo. Então, às vezes você até conhece alguém, mas é difícil manter um contato, construir, né, no dia a dia uma amizade com aquela pessoa, porque é um momento, um encontro pontual. Talvez você encontre mais essas pessoas na sua escola, na sua faculdade, do que os seus colegas de igreja, né? Seus irmãos, na verdade.
Então, isso veio para nos aproximar mesmo, porque a partir disso aí a gente pôde fazer conexões com pessoas diferentes também, diferentes daquelas que a gente já estava habituada. A gente marca sempre encontros para louvar, às vezes tem a palavra, às vezes não. Hoje é só diversão, hoje a gente vai só jogar Uno, comer uma pizza, e isso gera comunhão, né? E como tem sido bom isso, como essa ideia dos grupos de conexões tem sido implantadas lá de uma forma significativa e proveitosa, porque, a princípio, quando tudo que é novidade a gente estranha, né? O novo assusta, mas a gente fica, será que isso vai dar certo? E, meu Deus, como que a gente não pensou nisso antes, né? Porque tem sido realmente incrível. Outra coisa que eu quero falar só mais sobre 2 pontos em relação ao que nós estamos fazendo lá, a questão de um departamento específico, que, na verdade, a gente nem chama de departamento, a gente chama de comissão, que é o Revolução. É uma comissão para evangelizar nas ruas, nos hospitais. Então, por que a gente chama de comissão? Porque não é um departamento que você, fulano faz parte, fulano não faz. Não, todos os jovens estão incluídos. Você faz parte dessa comissão. Então, o pessoal geralmente marca os evangelismos e a gente vai, e tem sido uma bênção. Quantas vidas têm sido transformadas através disso? Eu trouxe os números aqui para vocês. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Esses foram os números do nosso último culto. A gente entrou em recesso em dezembro. Está voltando hoje lá. Mas, no último culto, o nosso líder trouxe as informações dos números de pessoas que foram alcançadas. E foram 550 pessoas alcançadas só através do grupo da Revolução. Nos cultos dos jovens, ao longo do ano, 114 pessoas aceitaram Jesus e cerca de 143 visitantes ao longo do ano inteiro. Você vê que aqueles números isso nem inclui aqueles números que eu passei, né, do acampamento, da cruzada, e você vê que em um dia na cruzada a gente fez o valor, né, o número próximo ao que a gente atingiu com os visitantes na igreja durante o ano inteiro. Então, saia mesmo, né, dessas 4 paredes, avance naquilo que Deus tem depositado no seu coração, toque a vida de pessoas. E, sabe, às vezes você não vai precisar de um evento, de uma reunião em uma casa, de um evangelismo para fazer isso, não. É no seu dia a dia mesmo, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola, sabe? Uma das coisas que eu tenho orado é: Senhor, me deixe ser resposta aonde eu for. E eu quero ser resposta, e eu acho que isso precisa estar nos nossos corações. Porque se você não tem essa intenção, né, de alcançar outras pessoas, então nada faz sentido. Porque se você aceitasse Jesus, né, e o trabalho acabasse por ali, seria fácil, né? Você poderia ser arrebatado naquele momento. Mas não, você está aqui para tocar vidas. Esse é o nosso principal motivo, né? Talvez algumas pessoas aqui, eu não sei ainda, não tenho muita consciência do meu chamado. Vou lhe dar uma dica. O seu chamado, ele sempre vai estar relacionado com pessoas, com vidas. Então, faça aquilo que Deus lhe depositou, né? Depositou em suas mãos. Você tem um dom, então aviva o teu dom, né? Gera expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele não deixa de nos surpreender, né? Pelo contrário, sempre que a gente deposita expectativa nele, Ele nos honra com aquilo. Então, basicamente isso. Outra coisa, bem rapidinho, os líderes, né, do grupo do Revolução, inclusive, eles tiveram no coração deles de fazer missões esse mês de janeiro, e eles estão agora na Europa, né? A gente pegou junto com eles em oração, eles fizeram umas camisas, nós compramos as camisas para ajudar
no financiamento dessa viagem, e eles estão lá, e todos os dias eles postam, né, pelo menos uma vez na semana, eles postam um relatório semanal de pessoas que estão sendo curadas, de pessoas que estão sendo alcançadas. Então, gera expectativa, toma a iniciativa. Talvez não seja o líder que vai trazer a ideia, mas é você que vai chegar e vai trazer, né? E, basicamente, é isso, né? Vinícius, quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gente, vamos para as perguntas. A gente está aqui aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pontuar alguma coisa, a gente vai responder as outras perguntas que nos enviaram, mas estamos livres. Eita glória, que tempo maravilhoso. Gente, eu fui ricamente abençoada. Amém. Vocês foram? Glória a Deus. Nós vamos fazer a parte das perguntas agora. Escrevam o que vocês querem perguntar sobre a vida deles. A gente tem algumas perguntas para começar e aí a gente vai passando, tá bom? É importante a gente ter essa conexão. Gente, sabe onde eles estavam? Não, deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar para vocês onde eles estavam. Eles estavam em Ubatuba, de férias, sol, praia, água de coco. Olha que delícia! Só que eles falam assim, eu tenho um compromisso com o Senhor. E eles vieram de lá, estavam de férias lá, e decidiram, 6 horas de viagem, decidiram, se colocaram, não, nós vamos, veio trazer essa palavra maravilhosa para nossas vidas, nós somos privilegiados, fala sério, gente, que coisa maravilhosa. Só Deus poderia demonstrar esse amor por nossas vidas. Meu Deus! Mas obrigado, gente. Foi maravilhoso. Mas vamos para as perguntas. Bom, eu tenho algumas perguntas. Eu já vou começar, tá bom? Aí depois a gente vai... Eu vou começar com uma pergunta aqui. Aí vocês decidem se vocês... um respondem, outro responde, tá bom? Então, minha pergunta... De repente é uma pergunta de vocês, gente. Vocês me deixam fazer uma pergunta? Quando foi que Deus se tornou mais que uma palavra para você? Quer falar primeiro? Eu me lembro de ter muitas experiências com Deus de quando eu era mais novo, mas eu acho que a que mais, assim, que me deu um chacoalhão mesmo, foi, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos no Be Brave. Vocês sabem o que é o Be Brave? Vocês vão para o Be Brave? Já foram para o Be Brave? Gente, o Be Brave é fantástico, cara. Se você puder ir, vá. É sempre gasolina para a gente se manter mais aquecido. Mas eu estava lidando com uma amiga minha, que a gente acabou já distanciando, mas ela lidava com depressão e ela tinha tentado, né, cometer suicídio, e ela quase morreu um dia antes de eu ir para o Be Brave. Ela estava muito mal e eu também, consequentemente, eu fiquei muito mal. Mas naquele dia eu recebi uma palavra de uma pessoa dizendo para mim que eu seria usado para salvar essas pessoas também. Essa pessoa falou exatamente muitas coisas do que ela tinha dito para mim e trouxe muito consolo para o que eu estava precisando na hora. Então, essa resposta de Deus muito rápida para mim foi... Falei, uau, Ele é real, Ele está ouvindo as minhas orações, sabe? É isso. Então, eu sempre cresci nesse lar cristão, sempre tive meus tios, os pais de Vinícius, como uma referência, inclusive, para mim. Mas eu acredito que, de verdade, um momento que eu vi mesmo, a gente é uma família que testemunha muitos milagres, mas ano passado a minha tia teve Covid e eu estava atuando na linha de frente lá em Campina. E ela estava aqui em Americana, e eu vi como ela ficou mal, o estado dela piorou de um dia para o outro. E eu lidando diariamente com aqueles pacientes ali, eu pude ver, né, na hora que os diagnósticos começaram a chegar, que os exames começaram a chegar, e eu olhava e eu dizia, então, tem que ser Deus, porque eu entendo, né, que eu como profissional olhando ali, eu entendia que não havia mais jeito, né? Ela iria precisar ser entubada e ia ser uma paciente muito crítica para sair de uma ventilação. E como Deus tratou comigo durante o período que ela estava internada, nos cultos de oração, eu lembro que uma vez, numa terça-feira, eu estava lá
E foi um dia que o médico falou que iria entubar ela. E quem estava ministrando era o pastor Policarpo, que é um grande amigo dela e do meu tio. E eu lembrei de um momento que a gente estava em Americana, da última vez que eu tinha vindo, conversando, e ele também estava lá ministrando na igreja, e ele começou a contar uma história, e na hora do culto ele começou a repetir a mesma história. E eu comecei a orar ali, eu comecei a declarar, e coisas foram geradas naquele dia. E a médica já tinha ligado, tinha dito, nós vamos entubar ela. Isso era à tarde, e a gente não tinha, de manhã cedo e até à noite a gente não tinha mais resposta. Então, a gente sabia que ela estava entubada, né? E quando foi no outro dia, para honra e glória de Deus, ela não tinha sido entubada, né? E tanta coisa aconteceu ali, e a gente foi vendo milagres acontecendo, não só na vida dela, mas na vida do meu tio, na vida dos outros pastores, da liderança mesmo, que tinha sido todo mundo contaminado, que estava grave. Então, a partir dali, eu disse, meu Deus, eu não posso negligenciar mais isso, porque a pandemia ela veio para isso, né? Eu não sei com vocês, mas durante a pandemia o que aconteceu foi que o diabo tentou nos isolar mesmo. Então a gente acabou deixando de ir para a igreja, e foi bem nesse período. Eu estava muito cheia, com muitos plantões lá no hospital, então eu acabei me distanciando. E quando isso aconteceu, foi uma forma de Deus dizer, ei, espera aí, você esqueceu da fidelidade durante todo esse tempo, né? Então, acho que foi isso. Fisioterapeuta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Eu queria que o Vini falasse para os meninos e você para as meninas. Hoje eu vejo que a gente lidando com adolescentes, jovens, né? Muitos amigos, as amigas da escola, sabe que eles não fazem o que eles fazem, né? São atitudes diferentes. E eles tentam influenciar para que eles façam aquilo, né? Tipo, você não está namorando, você não fica, você não beija, você... Esses exemplos, mas tem muito mais coisas. Como vocês lidam quando os amigos de vocês, que não são cristãos, tentam influenciar? Para que você não seja nem chato, né? Porque você quer ganhar aquela vida para Cristo, e não se deixar levar por essa influência, porque muitos jovens não conseguem falar não. A gente sabe, e às vezes eles acabam cedendo àquela influência e desanimam e esfriam na igreja. Eu queria que vocês falassem sobre. Eu acho que o ponto assim que mais me ajuda nisso é porque todo o meu ciclo social lá da escola já sabe que eu sou cristão, e eu tenho pessoas que respeitam isso, que vão para festas e que acabam bebendo, mas que elas entendem esse posicionamento. Então, assim, se blinde de pessoas, assim, tente encontrar alguém que faça que esses comentários não cheguem até você, sabe? Para você, que já saibam, sabe? Que as suas atitudes também possam demonstrar isso. Eu acho que isso fala muito. Que nunca vão ver e vão falar, nossa, essa pessoa com certeza faz um monte de coisa louca, e a gente sabe que não é assim. Mas eu acho que isso me blindou de muita coisa, sempre deixar claro o meu posicionamento. Eu acho importante você não se calar também. Se a pergunta chegou a você, se isso chegou a você, você tem que dizer, até porque é seu papel na vida. Você tem que falar o que você crê, você carrega uma palavra que é verdadeira, né? Então você tem que dizer. Se isso chegou na sua mão, você tem que dizer. Mas é o que a gente estava falando a respeito disso. Tem muito cuidado também para não ser aquela pessoa chata, que em qualquer situação você quer meter o dedo e quer apontar, mas, sabe, Jesus não fazia desse jeito. As pessoas chegavam perto de Jesus, Jesus conversava com as outras pessoas, tinha uma conversa muito interessante, e ele não se calava, ele não passava pano para todo mundo, mas ele falava o que ele acreditava, e ele falava qual era o caminho que a pessoa deveria seguir. Acho que é isso. Isso. Um conselho que eu poderia dar é: se fortaleça no espírito, sabe? Porque a gente precisa estar blindado, precisa estar preparado, porque quando o diabo ele começa a ver, né, que iluminação chegou, que crescimento chegou, que revelação chegou na sua vida, ele vai usar pessoas, ele vai usar os seus colegas de faculdade, de escola, ele vai usar até gente da sua própria família para te criticar, para soltar uma coisa ali, para gerar dúvida na sua mente. Mas você precisa se fortalecer, né? Fazer de verdade a palavra de Deus como verdade absoluta da sua vida, porque de fato é.
E, como o Vinícius falou, você não pode ser o chato, né, que vai estar toda hora lá, fazendo com que a pessoa engula, né, a sua religião, que siga o que você... Não, mas você também precisa se posicionar, como ele falou, porque uma vez eu ouvi do Peri Luiz, eu não sei se vocês conhecem, né, mas o Perilo, ele fala muito, e ele falou disso, ele disse, olha, a partir do momento que você se cala diante de algo que você está vendo de errado, e você se torna conivente daquilo, porque se está errado, é sua obrigação, é seu dever de dizer, olha, eu não concordo, eu não penso dessa forma, isso é assim, eu não creio assim, e é o meu dever te informar, porque se você sabe que aquilo está errado, a outra pessoa talvez não saiba. Talvez ela saiba, mas é sua obrigação informar ela, é sua obrigação tentar salvar e ser resposta para ela. Mas, lógico, a partir do momento que também você vê que a pessoa não quer nada com nada, né, que não quer ouvir, que vai chegar um momento que você mesmo precisa entender e filtrar quem é que é para estar ali com você e quem é que não está. Porque uma pessoa que não vem para te agregar, uma pessoa que não está ali para somar na sua vida, infelizmente, não é esse tipo de pessoa que você precisa ter ao seu lado, né? Nós estamos no mundo, estamos em um meio natural, nós vamos lidar com pessoas que não são cristãs, amém, né? Nós seremos respostas para elas, mas você também precisa entender que, olha, nem todo mundo vai assentar na minha mesa, né? Porque quem assenta com você na sua mesa está te servindo. E não só em relação a amizades, mas é o que você vê no seu celular, é o que você assiste, é a série que você coloca lá. Ah, mas é só um episódio. Ah, é só um vídeo de 3 minutos do YouTube. É só isso. Só que isso vai gerando, né? Vai atraindo. E você sabe que você começa a mexer no celular, por exemplo, e daqui a pouco passou 1 hora, 2 horas, você nem percebeu. E o que é que você está colocando para dentro, né? Um período que você poderia estar orando, você poderia estar ouvindo uma ministração, você poderia estar lendo. Você está alimentando de coisas erradas que não edificam. Então, quando essas pessoas chegarem, se você estiver nessa situação, você vai ficar mais propenso, né? Então, se blinda mesmo, entende que você está ali para ser resposta, mas a partir do momento que a pessoa não quer, né? Então, você precisa tomar a decisão. É você quem vai tomar, porque essa pessoa não sabe, não conhece a palavra, não está nem aí. É você que precisa dizer, olha, esse tipo de gente não me agrega mais, então vai por ali que eu vou por aqui. Eu acho que é isso. Se eu puder completar uma coisinha que a Bia disse. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, muito cuidado com quem você está dando seus ouvidos, sabe? E essa é uma oração que eu faço frequentemente. Infelizmente, na minha escola, eu não tenho muitas pessoas que são cristãs à minha volta, então a gente acaba ouvindo sempre, mas eu oro para que Deus, se tudo que eu estou falando, porque eu entendo também, cara, eu sempre falo, eles sabem que eu não gosto disso, mas é as pessoas que sentam à sua volta. E se isso tudo que você está dizendo não está fazendo essas pessoas se afastarem, ore que elas vão se afastar, porque já aconteceu comigo. Eu falo, Senhor, eu não sei mais como falar que não quero, que não vai dar, que eu não vou. Então, Senhor, que essa rejeição comece a partir da pessoa. E deu certo. Então, é uma dica para vocês. Orem em relação a isso. Nossa, posso falar? Rapidinho, juro. Vinícius estava falando sobre isso, eu achei importante falar, né? A gente até comentou hoje também com a Tereza sobre isso. Que eu passei por uma decepção de amizade terrível, né? E eu fiquei mal, e naquele momento eu queria trazer a culpa para mim. Meu Deus, será que foi algo que eu fiz? Será que foi isso? Será que foi aquilo? E às vezes a culpa não é nossa, né? Infelizmente, quando for culpa nossa, a gente precisa assumir, né? Assumir a responsabilidade, mas quando não for também a gente precisa entender. E eu comecei a orar a respeito daquilo, e Deus me deu um versículo que até hoje está aqui, ó, grifado e marcado, eu nunca tiro, porque realmente foi muito forte, porque eu estava passando por essa situação e eu sem entender porque tinha acontecido aquilo. Era uma pessoa que já estava há tanto tempo na minha vida, como é que aconteceu isso, né? Uma amizade, isso. E o versículo fala justamente isso, é Salmos 116, 7. Ele fala, retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
pois tu me livraste da morte e livraste dos meus olhos de lágrimas e os meus pés de tropeçar. Então, às vezes, vai doer perder algumas pessoas, mas, sabe, relaxa. Deus está te livrando de lágrimas, está te livrando de um caminho de morte, está te livrando de tropeçar mais na frente, né? Então, eu nesse momento que aconteceu isso, eu caí no choro e eu disse, meu Deus, como eu sou grata pelo seu amor, porque a gente ora tanto por livramentos, e quando Deus dá, às vezes a gente não entende, né? Mas seja grato pelos livramentos do Senhor, né? Entenda que tem gente que é para estar na nossa vida, tem gente que não é para estar. Amém, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer... tem 3 perguntas que dá para a gente ligar em uma só. E aí eu vou falar para vocês, para a gente ser bem direto. Manda pau. Tá bom? Então, assim, que dia que vocês dariam para ganhar vidas para Jesus? Quantos dias, qual a frequência que você sai das 4 paredes, certo? E em relação a... O que é que está falando aqui? É como você faz para falar de Jesus. E como que vocês falam, entendeu? Qual é a frequência, né? E como que vocês falam. E quais são os dias, se é semana, se é final de semana, que vocês saem para falar de Jesus num contexto geral? Geralmente a gente não tem uma frequência, assim, não é toda semana. Às vezes é uma vez por mês, às vezes em outro mês a gente faz 2 encontros ou 3. Vai muito da necessidade naquilo que a gente tem de direção mesmo, né? Então, às vezes a gente tem num mês 3 atuações, 4, para sair mesmo para fora, né? O grupo de conexão é uma vez por mês, mas a gente sempre acaba marcando também um encontro a mais. Deixa eu ver o que mais. Como que vocês iniciam, como vocês abordam? Sim, a ideia é chegar e não pregar algo sobre, tentar impor, né, coisas assim, fazer a pessoa convencer. A gente nunca chega se apresentando, nós somos da igreja tal, porque isso vai acontecendo naturalmente na conversa, mas às vezes são coisas simples. Por exemplo, às vezes a gente se aproxima da pessoa, a pessoa está ali e você pede para a pessoa tirar uma foto, né? Tira uma foto aqui da gente, e a pessoa tira, e daqui a pouco a gente começa a conversar, você é daqui, e, boa, né? Boa, Tem que muito ser bem. esperto, não Quem dá não quer para a uma gente selfie? chegar já, eu posso orar por você? Até pode. Aconteceu já? Já aconteceu. Mas, assim, às vezes cria um bloqueio na pessoa, né? Então, é o mais natural possível. A simplicidade do seu dia a dia mesmo, a forma como você trata, às vezes, alguém que você conhece, que está ali, faz um comentário, dependendo do local que está, né? Às vezes é numa praça, isso e aquilo. Então, vai entrando Legal. de uma forma natural, não vai chegando de cara e falando, eu sou evangélico, porque parece que quando fala isso, a pessoa cria um bloqueio e não aceita mais nada seu. E quando as coisas vão agindo, né, acontecendo de uma forma natural, depois você já está conversando, eu congrego em tal igreja, eu isso e aquilo, e as coisas fluem. Mas, se eu posso dar uma dica, é essa, né? Seja simples. As pessoas gostam disso, né? E ainda falando sobre quantos dias assim de quanto em quantos dias você sai para evangelizar, eu seria até um pouco mais radical e falaria toda vez que você sai de casa, sabe? É algo que eu tenho colocado no meu coração e eu falo, Senhor, que em todos os lugares que eu ande, que no meio do supermercado o Senhor possa ter liberdade de falar comigo, que eu tenho ouvido sensível a isso para ouvir e falar para essas pessoas. Então, assim, saia de casa com isso no seu coração, de, cara, eu posso falar de Jesus para alguém hoje. E é como o Bia falou, é de uma forma leve, jamais chegue falando, tipo, eu sou da Igreja Verbo da Vida, tipo, nós amamos o nosso ministério, mas não é assim que faz, sabe? Então, falando dessas coisas, outra coisa, em relação a jovem, que pode ser muito legal e pode ser muito chato, nem todo mundo vai querer ouvir. Eu me deparei nisso quando comecei a falar com as pessoas. Existem pessoas que não vão querer parar e ouvir você, então não deixe que isso te magoe. Mas existem pessoas que vão querer ouvir, sabe? Às vezes, em você falar poucas coisas, tipo, Deus te abençoe, a pessoa já vai puxar, ou
uma que eu faço muito, eu falo, não, é que eu sou cristão. Aí pronto. Aí a pessoa, você é cristão? Aí eu já começo a falar. Eu acho que em conversas simples, assim, em diálogos mais básicos, a gente consegue chegar a lugares mais profundos com isso. Até na fila do supermercado, Uhum. você tem a oportunidade. Às vezes, ai, olha, isso aqui tá caro, né? E daqui a pouco você já está conversando com a pessoa, então tem que ser natural mesmo. Amém. E como que vocês sabem que vocês estão no caminho certo, no caminho do Senhor? Então, é fácil e leve saber disso, porque quando você está ali dentro de uma direção, você vê as coisas acontecendo, você vê o favor de Deus agindo, você tem o testemunho interior que está ali constantemente te lembrando, né? Que não dá para, como eu posso dizer, para ser diferente. Quando você está fazendo a coisa certa, quando você tem consciência de que você está andando em uma vida de santidade, que você está ali servindo, que você está ali disposto a ser usado, né? A palavra é essa. Você vai estar fazendo a coisa certa, não tem como você estar fazendo errado. E se existe dúvida no seu coração, ai, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, então aí tem alguma coisa errada. Investiga, porque você precisa realmente sondar o seu coração. É basicamente aquilo que a gente estava falando durante toda a conversa, né? Você precisa estar ali disponível com o seu coração, colocar interesse naquilo. E você vai ver as coisas acontecendo e você vai sentir no espírito mesmo que está no caminho certo. E sabe, às vezes o caminho certo para mim eu posso estar alcançando pessoas, as coisas podem estar funcionando de uma forma que para você pode ser totalmente diferente, mas nem por isso você não está no caminho certo, né? Às vezes o seu caminho certo é totalmente diferente do meu caminho, mas nem por isso ele está errado, ele está certo, né? Então, seja sensível à voz do Espírito, que você vai certamente entender, né? Que você está no caminho certo, que as coisas estão acontecendo conforme aquilo que Deus tem planejado. Você vai sentir que você está cumprindo aquilo que Deus depositou em você. Você tá numa igreja, você tem líderes te supervisionando, né? Então, assim, eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer é entrar em oração. Você realmente pergunta para o Espírito Santo, que é a pessoa mais próxima de você, né? Ele habita dentro de você. Então, se você, ainda assim, provavelmente ele vai te responder, você vai sentir no testemunho interior, como a Bia estava dizendo, mas se por algum motivo você não ainda está com dúvida, uma das coisas que você pode ter certeza é que Deus nunca é contra a sua própria palavra. Então, assim, se você está indo em uma direção contra a palavra de Deus, você já está errado. E outra que, como vocês têm líderes aqui, vocês têm pessoas que podem te ajudar espiritualmente, sabe? Essas pessoas estão aqui para te ouvir, essas pessoas estão aqui para cuidar do seu coração. Então, pergunta para eles. Eu, muitas vezes, fui resistente com essa coisa de liderança, de Senhor, porque você não fala para mim, tem que falar para ela, para depois falar para mim, para depois falar para outra pessoa. Mas, sabe, existe uma unção liberada na vida deles para cuidar dessas pessoas, para cuidar de você. Então, realmente, existe algo que Deus só vai revelar a eles, e você precisa romper esse passo para descobrir essas outras coisas. Amém? Glória a Deus. Ó, a última aqui, só para terminar. Tem muita pergunta aqui, mas a gente está com o tempo curto. A última pergunta é só para você, Vini. De fato, foi uma pessoa muito... Estou solteiro. Não, brincadeira. O fato de você morar em Americana te torna americano? Não, gente, tornando não. Vini, vem pra cá, chega pra cá, vem aqui. Alguém tem dúvida de quem será que essa pergunta? Quem será que fez essa pergunta? Glória a Deus. Amém. Bom demais. Irmãos, agora é o seguinte, irmãos, irmãs, varoas, varões, jovens, vamos ter, o Vini vai ministrar uma canção. Som. Ter esse tempo para a gente finalizar, e depois a gente vai só orar por uma pessoa em especial, né, que ontem foi aniversário dela, e
Aí, fazer. E aí a gente finaliza. Som. Amém? Vini, fique livre. E assim que ele terminar, a gente encerra, tá bom? Glória a Deus. Você pode se levantar. Você pode erguer as suas mãos. Vamos começar a adorar um pouquinho nesse momento. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Vamos gerar esse ambiente de gratidão. Você pode começar a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Obrigado, Deus, porque hoje foi um dia de respostas para a minha vida. Pertencemos a Ti, dono de tudo, digno de tudo é Você. Você pode dizer o que Ele é para você. Você é santo, Você é um Deus presente. Oh, Pai amoroso, tão carinhoso, não nos abandona. Abba, eu pertenço a Ti, pertencemos a Ti. Pertencemos a Ti. Mais uma vez, Abba, eu pertenço a Ti. Como cuidas, Abba, eu pertenço a Ti, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade, és a minha realidade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo e se eu passar pelo vale, mesmo assim acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Tu tens o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro. Se você conseguir manter esse ambiente assim, eu acredito que Deus ainda quer fazer coisas essa noite. Durante esse louvor, coisas acontecerão, cadeias quebrarão,
e todo medo cessará. Em nome de Jesus eu declaro essas cadeias, Pai, que impedem alguma pessoa que possa estar aqui de não encontrar essa paternidade de você. Pai, eu declaro ela caindo em nome de Jesus. Encontramos em Ti tudo o que precisamos, tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. Se você ora em línguas, você pode começar agora. Eita. Vamos continuar orando. Aleluia, aleluia. Não perca esse momento. Não deixe que as circunstâncias... A gente está aqui no momento de adoração, mas o que está nos guiando a gente não é o som do teclado, não é o som da minha voz, mas é o doce Santo Espírito que está nos levando para algum lugar essa noite. Nos leve mais fundo, nos leve mais fundo, e eu vou. Deixa Ele te ouvir. Eu pertenço a Ti. Ele precisa te ouvir no silêncio. Abba, eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És tudo que eu tenho, és a minha realidade. Sou eu, não que eu vejo, não que eu sinto, não que está à minha volta, mas o que tu diz ao meu respeito. O que Ele diz é mais importante. O que Ele diz vale mais. Nos responde toda vez, todo dia, toda vez, todo dia. E nós dizemos Abba, 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 Abba. E Ele nos diz filho, filha. Nós dizemos Abba, Abba, clamamos o Teu nome. Ele nos diz filho, filha, filhinhos, e nós dizemos Abba, 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 Abba. Ele nos diz filho, filha. Filho, filha. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e
te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se você está aqui para isso, diga: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eis-nos aqui, Pai. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, prontos para servir. Estamos nós aqui. Vamos cantar mais uma vez? Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que oportunidade, amém? Espero que vocês tenham recebido, aproveitado tudo que o Senhor tinha proposto para essa tarde. E eu sei que ainda que tudo que foi falado, tudo que foi ministrado, tudo que a gente ofereceu ao Senhor, eu creio que é vontade do Senhor que hoje haja salvação nesse lugar, amém? É vontade do Senhor que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de confessar com a sua boca que o Senhor é o Senhor da sua vida. Eu queria perguntar para você se você tem o interesse de fazer como eu creio que a maioria aqui já fez, já veio aqui à frente, já entregou a sua vida ao Senhor. Se alguém tem a vontade, o desejo no coração, eu não conheço todos, mas eu sei que a maioria aqui já fez isso. Mas eu queria saber se alguém tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor nessa tarde, de entregar a sua vida de todo o seu coração para o único Deus vivo e poderoso que pode transformar a sua vida. Tudo que eles falaram, tudo que eles comentaram aqui é a respeito de que coisas que eles foram sido tratados durante a sua vida, a vida de cada um, deu para ver nitidamente como Deus usa a vida, tanto do Vini quanto a vida da Bia, o quanto Deus proporciona coisas na vida deles, coisas que aconteceram desde quando eram crianças ainda, hoje servindo ao Senhor. Glória a Deus, Bia, pela sua vida, glória a Deus, Vini, muito bom mesmo. A gente fica feliz demais de ver como nós temos jovens aqui assim na igreja também, nós vemos pessoas que servem de todo o coração, mas como é bom ver que pessoas que seguem a visão, que têm no coração esse desejo ardente de servir, de estar ali pregando, de ir para evangelismo, ir para a cruzada, Ela é fisioterapeuta, eu creio que tem um dom sobre a sua vida de cura poderoso. Em nome de Jesus, as suas mãos vão curar muitas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio isso, em nome de Jesus. Alguém tem o desejo no coração de fazer nessa tarde essa confissão? É simples, é só vir aqui à frente. Todo mundo aqui já fez isso. Se você tem o desejo, se você quiser fazer essa confissão, você quiser entregar a sua vida para o Senhor, levante sua mão, fique à vontade, fique livre. Todos aqui, como eu falei, já fizeram isso, A gente já é preciso que você entregue a sua vida diante de pessoas, tenha testemunhas, tenha pessoas que vejam isso você fazer. Por isso que nós chamamos aqui à frente. Se você tem o desejo, você levanta a mão. Se você não tem, fique livre, fique à vontade. A gente já vai encerrar. Queria pedir para uma pessoa que fez aniversário. Quem fez aniversário aqui ontem, levanta a mão. Dai, chega aqui, vem para cá, por favor. Vem aqui, Leia, por favor. Uhul! Vem aqui.
Leia, vem com ela, vem cá, vem aqui. Chega pra cá, chega pra cá. Glória a Deus. Amém. Se você não quis tomar essa decisão agora, depois você pode me procurar, procura a Leia, procura a Camila, procura o Edu, conversa com a gente, tá bom? Mas a gente vai orar pela Dai. Amém. Peraí. Bia, você vai orar pela Dai. Cadê seu microfone? Ô Jesus. Pega pra mim, Daniel, por favor, tem o microfone aí no... Por gentileza. Esse microfone que ela estava usando. Aí, show. O azul, Fê. Tá. Tá ligado? Tá. Oi? Como é o teu nome? Amém. Aniversário, né? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um ano de crescimento na vida da Daiane, Pai. Obrigada, Pai, porque esse ano vai ser rápido, vai ser leve, vai ser fácil. Em tudo aquilo que ela colocar as mãos, vai prosperar, vai dar certo. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida dela, Pai. Declaramos que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela será cumprido. Em nome de Jesus, em uma velocidade sobrenatural. Obrigada, Senhor, porque a Daiane vai ser uma bênção, vai continuar sendo uma bênção nessa igreja, vai continuar crescendo em graça, sabedoria, estatura, em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo sobrenatural, um ano marcado pela graça, pelo favor de Deus diante dos homens. Tudo aquilo que ela fizer vai prosperar. Onde ela colocar as plantas dos pés dela vai dar certo. E tudo aquilo que ela colocar as mãos vai funcionar. Em nome de Jesus, eu oro pela família dela. Eu oro para que ela cresça em sabedoria cada dia mais, que ela tenha cada dia mais consciência da presença, intimidade, desejo de servir, desejo de amar o próximo. Obrigada, Senhor, porque ela vai marcar essa geração. Ela será participante da tua obra, independente do que você fizer nessa terra, Pai. Ela estará com você todos os dias, entendendo a importância que é estar aqui nesse lugar de obediência, nesse lugar de santidade. Obrigada, Senhor, porque nenhum mal chegará sobre a vida dela, nem sobre a família dela, nenhuma doença, nenhuma enfermidade terá ousadia de destruir aquilo que o Senhor preparou para ela. Obrigada, Senhor, porque existe algo da sua parte para ser derramado sobre a vida dela. Obrigada, Senhor, porque vai ser rápido e fácil. As coisas vão acontecer tão depressa, Daiane, que a sua cabeça vai girar uma coisa depois da outra, e para onde você olhar verá bênçãos, bênçãos como vinho jorrando, assim como o Senhor fala. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, ela prosperando em tudo, dia após dia, em geração em geração, em nome de Jesus, amém.